Salve, galera linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje, é claro, é dia de relatos dos inscritos. Eu quero agradecer muito a vocês por confiarem em nós, por mandarem essas histórias tão interessantes, tá bom, gente? A gente tá indo por ordem, mas pode ficar bem tranquilo que todos os relatos que foram encaminhados vão ser divulgados aqui no canal. Quero agradecer também ao engajamento que vocês estão nos dando. Pode comentar, gente, não precisa deixar um comentário extenso, pode deixar uma vírgula, um pontinho, um coração, uma palminha, um dislike, um like, enfim, qualquer coisa, porque isso já faz com que o YouTube considere um comentário. Então, isso gera bastante engajamento e nós estamos tendo esse retorno de vocês, tá bom? E outra coisa também que eu quero contar para vocês é a inauguração da nossa lojinha online. Nós temos agora um só produto, tá, para venda, mas você pode clicar no botão loja e pode adquirir o e-book que nós fizemos. Por enquanto só tem ele, mas nós já estamos providenciando, o Vlad já está providenciando um segundo e-book sobre casas assombradas, tá bom, gente? Então espero que vocês possam comprar. Está num preço bem acessível. Fazendo isso ajuda muito, mas muito mesmo o nosso canal e também ajuda no tratamento do nosso filho que é autista, tá? E por enquanto ele está na posição 1704 do SUS, ou seja, tem 1703 crianças na frente dele. Então, por isso que a gente pede a contribuição de vocês comprando esse material, porque ajuda bastante a manter o tratamento dele particular, pelo menos por enquanto. Agora chega de papo, gente. Se gostarem do vídeo, não esquece, curte e se inscreve, tá bom? Vamos direto para essas histórias. Vlad, solta a vinheta. Essa primeira história que eu vou contar para vocês, porque são duas, tá? Então, foi encaminhada pela senhora Elvira Maria. Eu não sei de onde ela não especificou de onde realmente ela é, mas isso não tem problema. O que importa é a história que ela me encaminhou, que eu achei muito bonita. E eu vou ler aqui para vocês também alguns trechos, tá? Alguns eu vou acabar comentando, mas eu vou fazer a leitura exatamente do relato que ela me mandou, porque assim fica mais real, fica mais verídico tudo aquilo que ela me disse, tá bom? A dona Elvira, ela comentou que a avó materna dela, quando estava viva, mas já estava bem adoentada, já estava acamada, ela chamou a mãe da dona Elvira e também a tia mais velha dela, no caso, para fazer um último pedido. Ela não gostava de flores roxas, principalmente uma flor chamada Saudade, e ela fez esse pedido então para que no dia que ela falecesse não colocassem esse tipo de flor no caixão dela, mas alguma coisa saiu um pouquinho diferente. No final disso tudo, elas tiveram uma grande surpresa que provavelmente o sobrenatural estava marcando presença ali, porque o sobrenatural, na verdade, para nós é o natural que a gente ainda não vê, muitos não veem, muitos veem bastante também. Nós respeitamos a opinião de todo mundo, só pedimos que os comentários sejam colocados com bastante respeito, porque na verdade é uma história particular que foi cedida a nós por confiança e nós não queremos que essa pessoa que nos mandou esse relato, que no caso é a dona Elvira Maria, que ela fique chateada com alguma coisa, tá bom, gente? Eu conto com vocês. Infelizmente, chegou o dia do desencarne da avó, então da dona Elvira, só que a tia Olésia, que era essa tia mais velha, ela insistiu para que fosse comprado essas flores, que tem o nome de Saudades e é muito utilizada em funerais. Só que ela comprou exatamente as flores que a mãe dela havia pedido para não comprar. Então foi um pedido que por algum momento ali, por algum motivo, ele não foi respeitado, mas que logo depois esse sinal de não agradar, né, ao espírito da vó da dona Elvira teria de uma certa forma se manifestado. Elas foram então até a floricultura, foram compradas essas flores, né, que é saudade ou saudades, enfim, mas também foi encomendado outras flores. E o rapaz da floricultura, segundo a dona Elvira conta, ele fez um único embrulho. Ele não separou por flores. Então, ele colocou as flores saudades, colocou também outras flores, rosas, margaridas, enfim, não sei qual foi o tipo de flor, mas ele fez tudo num pacote só, o que torna tudo isso ainda mais estranho. Vocês vão entender por que eu digo isso. Quando elas fizeram o sepultamento, que chegaram até o jazigo, então, da avó, da dona Elvira, elas abriram aquele embrulho com as flores e, para surpresa de todos, principalmente da tia Olésia, que foi quem comprou essa flor Saudades, ela não viu essas flores ali dentro e o pacote estava totalmente fechado.
todas as outras flores estavam lá, menos essa que, no caso, a avó materna da Dona Elvira não queria e ninguém entendia nada, porque o pacote não estava rasgado, não estava aberto, estava muito bem embrulhado, então como que não estava ali? Se elas viram no momento em que o rapaz fez o embrulho, aonde estavam essas flores? O que que aconteceu? Mesmo elas tendo certeza que o menino colocou todas as flores no mesmo pacote, elas voltaram até a floricultura para saber se realmente ele tinha colocado, se de repente ele não tinha esquecido de colocar e elas acharam que estava no pacote. E ele falou que não, que ele colocou sim essas flores, né, as saudades, e também colocou outras flores juntas, que não ficou nada ali. E elas foram só para tirar realmente ali a limpo, mas elas já sabiam que ele tinha colocado dentro desse embrulho. Sendo assim, elas voltaram ao túmulo e, para surpresa arrepiante delas, as saudades, que eram as flores roxas, elas estavam caídas no chão na rua e a última no portão do cemitério. A dona Elvira conta que a tia dela caiu em prantos pedindo perdão à sua mãe por não ter respeitado o último pedido dela. Na época, a mãe da dona Elvira, ela contou essa história para a coluna do Almirante, que publicava em jornal. O título foi Saudades Não, e como se explica, só as saudades caíram, ninguém mais soube como as outras flores caíram, então o pacote estava totalmente fechado, para vocês entenderem bem. O pacote estava totalmente fechado, todas as flores estavam ali, menos aquelas que a avó havia pedido para não serem compradas. E o que que elas encontram? Fica até arrepiada, gente, é sério. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é sério. Elas encontraram no percorrer do cemitério essas flores como se elas estivessem caindo e a última estava no portão. Então ali elas perceberam que foi um sinal muito claro que realmente ela não queria aquele tipo de flor e que de alguma forma, talvez, né, o espírito dela tenha ajudado para que essas flores não chegassem até o túmulo dela. Hoje, infelizmente, a mãe da Dona Elvira, também já desencarnada, ela está sepultada também nesse cemitério, mas ela costuma não ir muito lá porque a saudade, não as flores, né, mas a saudade que está no coração dela ainda é muito grande e ela fica muito abalada, então ela não visita com tanta frequência. E a Dona Elvira, ela também cuidou da mãe durante 11 anos, isso é muito tempo, né? Além do sentimento ali de mãe e filha, ela também teve essa proximidade antes do desencarne dela, então realmente a presença ainda deve ser muito forte, a saudade muito gritante. Infelizmente, o pai da Dona Elvira também já desencarnou. Foi na época da C19, mas esse não foi o motivo, tá? Gente, eu falo C19 porque vocês sabem que o YouTube, né, dá sempre aquelas cortadas. Mas o pai dela, ele faleceu por infecção urinária, mas ele também está lá nesse cemitério. Essa foi a história da Dona Elvira. Eu achei muito interessante como que um pacote fechado deixa cair flores sem estar rasgado. Como que isso acontece se o próprio florista fez questão de dizer para elas que ele tinha certeza absoluta daquilo que elas já sabiam. Elas só foram para tirar realmente a última tentativa de dizer não, foi alguma coisa comum que aconteceu, não teve nada demais, nós que esquecemos as flores, mas não. Só foram para o túmulo da avó, da Dona Elvira, as flores que ela queria. Aquela que ela não queria não foi para o jazigo dela. De um jeito ou de outro, ela conseguiu com que o pedido dela fosse feito, fosse aceito, né, gente? Então, uma história muito interessante. Essa foi a nossa primeira história. Agora a gente vai para a segunda e eu espero que vocês também gostem. Bom, o segundo relato, gente, eu vou considerar um relato anônimo porque foi mandado por e-mail, mas não foi colocado que está autorizado a nós falarmos o nome. Então, eu vou colocar como relato anônimo, mas se você estiver assistindo e quiser se identificar, pode deixar aqui o seu nome nos comentários também, mas do mesmo jeito a gente agradece toda a história que você nos relatou e eu achei muito interessante tudo isso. Certo dia, então, essa nossa inscrita que mandou o relato, ela estava arrumando a casa, tirando algumas roupas do varal e ela recolheu um edredom muito macio, aqueles que parecem veludo. Ela falou que ela dobrou e ela colocou aos pés da cama dela e foi fazer o restante dos afazeres domésticos. Só que quando ela voltou ao quarto para guardar o restante das roupas, ela se deparou com a marca de duas mãozinhas pequenas, como se as mãozinhas tivessem se apoiado na cama e tivesse deixado a marquinha.
e eram mãozinhas de criança. E ela achou aquilo ali tudo muito estranho porque ela estava sozinha em casa, pelo que eu consegui entender da história. Ela não tinha filhos daquele tamanho, pelo menos para colocar as mãozinhas e deixarem a marca. E ela ficou muito impressionada quando ela viu tudo isso. Para vocês terem uma ideia, ela não deixou essa foto aqui no e-mail, mas ela falou que ela tirou uma fotografia e ela mandou para o marido dela, que também ficou assim, boquiaberto quando ele viu, porque dava muito bem para ver que a cama tinha sido bem arrumada, mas alguém tinha se apoiado ali e as mãozinhas eram muito pequenas, como se fosse de uma criança muito pequena ainda, e não as mãos de um adulto. E até hoje ela não consegue entender por que essas marquinhas ficaram ali e o marido dela, segundo ela, ficou de boca aberta quando viu a fotografia. Eu achei tudo isso muito interessante porque no lado espiritual há muitos relatos também envolvendo crianças. Muitos médiums falam que, na verdade, quando elas aparecem como crianças, na verdade elas não são, mas sim é uma forma como elas conseguem aparecer, mas que geralmente são espíritos, né, brincalhões ou espíritos que faleceram talvez quando criança, mas já estão em um momento diferente na espiritualidade e aparece esse tipo de evento, vamos dizer assim, de fenômeno, porque não é comum você arrumar a cama, você está sozinho em casa, você não ter filhos pequenos e de repente você entra no quarto e está bem certinho a marca das mãozinhas afundadas, então naquele cobertor que mais parecia um veludo. Essa inscrita ela falou que ela nunca conseguiu entender, pelo que dá para saber da história, não se repetiu, mas é uma coisa que é muito misteriosa para ela e até hoje, tanto ela quanto o marido, eles não conseguem tirar essa história da cabeça, volta e meia eles voltam a tocar no assunto, porque eles não conseguem entender e isso marcou bastante a vida deles também. Eu achei uma história muito bonita também. São duas histórias mais curtas. Nós temos relatos também um pouco mais longos, mas esse eu uni os dois porque eles são um pouco mais curtos, mas a gente vai seguindo na ordem que vocês vão nos encaminhando, tá bom, gente? Então, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se passaram por algo parecido, deixa aqui para mim no comentário também. E como eu falei, se não puder comentar, não tem tempo para estar comentando, bota lá um coraçãozinho, uma estrelinha, uma mãozinha, qualquer coisa ali, qualquer ícone, porque o YouTube ele reconhece sim que está tendo engajamento e com isso o que vai acontecer? A gente vai conseguir continuar esse trabalho, porque quanto mais recomendações, mais views e assim a gente consegue se dedicar totalmente ao canal, tá bom, gente? Porque se não for assim, é muito difícil realmente o engajamento acontecer, tá bom? E outra coisa também que eu quero contar para vocês é a inauguração da nossa lojinha online. Nós temos agora um só produto, tá, para venda, mas você pode clicar no botão loja e pode adquirir o e-book que nós fizemos, por enquanto só tem ele, mas nós já estamos providenciando, o Vlad já está providenciando um segundo e-book sobre casas assombradas, tá bom, gente? Então, espero que vocês possam comprar. Está num preço bem acessível. Fazendo isso ajuda muito, mas muito mesmo o nosso canal e também ajuda no tratamento do nosso filho que é autista, tá? E por enquanto ele está na posição 1704 do SUS, ou seja, tem 1703 crianças na frente dele. Então, por isso que a gente pede a contribuição de vocês comprando esse material, porque ajuda bastante a manter o tratamento dele particular, pelo menos por enquanto, tá bom? Um beijo muito grande para cada um, gratidão mesmo pela ajuda, pelos compartilhamentos. Nós temos hoje somente o Facebook, eu tenho uma página, né? Eu e Vlad, nós temos uma página chamada Mistérios do Tempo Oficial, no caso, @Mistérios do Tempo Oficial, mas eu uso mais o meu perfil de divulgação do canal, que está como Bruna Oliveira, bem fácil de achar. Só digitar lá que é a mesma foto que eu tenho no perfil aqui do canal, tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande para cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima história. Obrigado!